Você já ouviu falar de criaturas misteriosas e poderosas nas páginas da Bíblia? De monstros marinhos colossais, a gigantes míticos e serpentes astutas? A Bíblia está repleta de seres que despertam nossa curiosidade e até mesmo medo. Mas o que essas figuras realmente representam? Hoje, vamos explorar algumas das criaturas mais fascinantes e enigmáticas das escrituras sagradas, descobrir seus significados e desvendar como elas influenciam nossa imaginação ao longo dos séculos. Ficou curioso? Vem comigo então. Fala, meus entusiastas, tudo bem com vocês? Galera, na Bíblia há menções a várias criaturas que são descritas como os monstros ou seres sobrenaturais. Algumas delas são vistas como simbólicas, enquanto outras são descritas de maneira mais literal. O Leviatã é descrito como um grande monstro marinho. Ele é mencionado em diversos livros bíblicos, como em Jó 41, Salmo 74 e Isaías capítulo 27, versículo 1. É frequentemente descrito como uma serpente marinha colossal, um monstro aquático com um poder imenso. Jó capítulo 41 descreve que ele tem escamas impenetráveis, um pescoço forte e emite fogo de sua boca. Ele é praticamente indestrutível, nenhum humano pode subjugá-lo. Ele é visto como uma força do caos nos mares. No mundo antigo, monstros marinhos simbolizavam um perigo incontrolável do oceano e o caos primordial que só divindades poderiam domar. Na Bíblia, Deus é descrito como superior ao Leviatã, reforçando sua soberania sobre o caos. O Leviatã inspirou uma série de interpretações ao longo do tempo. Na literatura cristã medieval, ele foi associado ao próprio diabo e ao mal. Thomas Rhodes, no século XVII, escreveu o Tratado de Leviatã, onde o monstro simbolizava um governo autoritário. O Leviatã também aparece em histórias modernas, filmes e jogos, sempre como uma criatura incontrolável e aterrorizante. O Bimote, mencionado em Jó, capítulo 40, versículo 15 ao 24, é descrito como uma criatura terrestre gigantesca, com músculos fortes, uma cauda poderosa como um cedro, e que habita perto dos rios. Ele pastoreia nas planícies e é invencível pelos humanos. Alguns o associam a animais como o hipopótamo ou elefante devido à sua robustez e o comportamento aquático. Bimote simboliza a força bruta da criação de Deus. Enquanto o Leviatã representa o caos dos mares, o Bimote é a força colossal que habita a terra. Ele demonstra o poder da criação e a majestade de Deus sobre todas as coisas, inclusive as criaturas mais poderosas e imensas. O Bimote é visto como um símbolo da grandeza e o poder da natureza, mas sua influência na cultura popular não é tão proeminente quanto a do Leviatã. Ele aparece em obras de ficção e na literatura religiosa, onde serve para sublinhar a ideia de que mesmo as forças mais imponentes da natureza estão sob o controle de Deus. Os dragões na Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, são descritos como seres imensos, muitas vezes com várias cabeças e chifres. O dragão é mencionado em Apocalipse capítulo 12. É vermelho, tem 7 cabeças e 10 chifres, e é identificado como Satanás, que luta contra o bem e tenta devorar o filho da mulher celestial. Os dragões são símbolo de poder maligno e desordem. Em Apocalipse, o dragão representa Satanás, o grande adversário de Deus, que tenta frustrar os planos divinos. Ele é o inimigo definitivo, desafiando a ordem celestial e enganjando-se em batalhas épicas. A imagem do dragão na cultura cristã medieval evoluiu como uma figura demoníaca, associada a batalhas heróicas contra o mal. A imagem do dragão como uma força maléfica continuou a influenciar histórias, mitos e ficções de fantasia até os dias de hoje, como nas obras de Tolkien e em séries como do Game of Thrones. A serpente aparece primeiro em Gênesis capítulo 3, onde engana Eva no jardim do Éden. A serpente é descrita como astuta e habilidosa, em suas palavras, persuadindo Eva a comer o fruto proibido. Em Apocalipse capítulo 12, a serpente é identificada como o próprio Satanás. É o símbolo clássico do engano, tentação e pecado. Em Gênesis,
Ela é o catalisador para a queda da humanidade, trazendo o pecado ao mundo. Essa figura representa o desafio à autoridade de Deus e à semente do mal que afeta a humanidade desde então. A serpente tornou-se um dos símbolos mais duradouros do mal. Ela é constantemente usada para representar o pecado original, o engano e também a traição, também representando como antagonista em diversas narrativas religiosas e culturais, além de ser um símbolo importante em outras culturas, como a mitologia grega e egípcia. Ziz é mencionado nas tradições judaicas como uma ave gigantesca, tão grande que suas asas cobrem o próprio sol. Ela domina os céus, assim como Leviatã domina os mares e Belmote a terra. Sua presença na Bíblia é menos direta, sendo mais um mito associado aos textos rabínicos e também ao folclore. Ziz simboliza a majestade e o poder das criaturas que habitam os céus, completando o trio das criaturas colossais criadas por Deus. Junto com Leviatã e Belmote, ele reforça a visão de que Deus criou todas as formas de vida, desde as mais gigantescas até as menores. Embora menos conhecido, Ziz faz parte do folclore judaico e representa a ideia de grandeza divina. Ela aparece ocasionalmente em literatura judaica e na cultura popular, especialmente em jogos e livros de fantasia, onde criaturas aladas, gigantes, inspiram admiração e temor. Os Nephilim são descritos em Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4, como gigantescos poderosos e temidos. Eles são o resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, o que gera uma raça híbrida. Os Nephilim são conhecidos por sua força e grande estatura. São símbolos de uma era corrompida antes do dilúvio. Eles são vistos como seres poderosos, mas também como uma violação da ordem natural e divina, representando a desobediência e a corrupção que levaram ao juízo do dilúvio. Os Nephilim têm fascinado estudiosos e escritores por séculos. A ideia de que uma raça de gigantes poderosos foi interpretada de várias maneiras em textos religiosos. Eles são retratados em filmes, livros e jogos como figuras enigmáticas que misturam mitologia, religião e ficção científica. Essas criaturas enigmáticas, embora descritas com características aterrorizantes, vão muito além de meros monstros. Elas nos lembram de forças poderosas, tanto no mundo físico quanto no espiritual, que nem sempre podemos entender ou controlar. Leviatã, Belmote, o dragão, a serpente e os Nephilim não são apenas representações do caos e do mal, mas também símbolos da luta eterna entre a ordem e a desordem, luz e trevas. Ao longo dos séculos, essas figuras bíblicas influenciaram profundamente nossa imaginação, servindo como metáforas para os desafios que enfrentamos em nossas próprias vidas. Talvez a mensagem mais importante que essas criaturas nos passam seja de que, por mais ameaçadoras que possam parecer, elas também fazem parte da criação, sujeitas ao controle de algo maior. E no fim, somos desafiados a refletir como enfrentar os nossos próprios monstros, como lidarmos com o caos no nosso redor e dentro de nós. A resposta pode estar nas mesmas páginas que abrigam essas criaturas, na fé, na resiliência e na busca por significado em meio ao mistério. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar. Tamo junto e valeu!